Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar. Essa é a última coisa que você ouve em Lula, o Filho do Brasil. Na última cena do filme, o protagonista participa do enterro da mãe. Aí os agentes colocam ele num carro e levam ele de volta pra cadeia. Aí o filme acaba. Não é exatamente um final feliz. E é difícil de entender essa escolha, porque quando o filme foi lançado, em 2009, Lula era presidente e estava com tudo. Aí, Lula! Potencial pra mim, cara! Só que a cinebiografia dele não foi exatamente um sucesso, nem de público e muito menos de crítica. E esse final pesou bastante nas críticas. Um dos melhores registros da recepção desse filme é o texto de Marcelo Forlani. Ele escreveu: todo o lado político, como a formação do PT e a campanha das diretas já, ficou de fora, criando um fim anticlimático. Lula, o Filho do Brasil, foi lançado em 2009. Naquele ano, o final, que mostrava o protagonista voltando para a cadeia, parecia apenas anticlimático. Em 2018, a análise de Marcelo Forlani continua válida, mas parece que os acontecimentos recentes mudaram alguma coisa na maneira como a gente encara o final desse filme. Aliás, os acontecimentos recentes mudam a maneira como a gente encara esse filme inteiro. Em mais de um momento, o filme trata de mostrar Lula como um moderado e um mediador. E trabalhador não é de esquerda, muito menos de direita. É importante que cada um de vocês aqui saiba que aqui ninguém, mas absolutamente ninguém, é inimigo de patrão. E o próprio Lula também faz questão de rejeitar o rótulo de comunista. É ou não é uma porra de uma democracia? Olha, a primeira coisa é que eu não sou comunista. O Lula, de O Filho do Brasil, não tem pai. Não ter pai é não ter segurança, é não ter exemplo, é não ter apoio. Não é fácil. E é pior ainda para quem ainda tem que vencer a miséria. Todas essas circunstâncias fazem com que as perspectivas de Lula, quando jovem, fossem muito baixas. Esse é um menino que sonha com coisas muito simples. Ainda vou ter um macacão desse. Tá, mas é claro que essa cena que a gente acabou de ver idealiza o personagem e o momento. O filme inteiro faz isso. E tudo bem, porque é o que se espera. O que não dá para negar é que o filme mostra uma convergência muito direta entre a história do Brasil e a história de Lula. É assim desde o começo. Quando Lula deixa Pernambuco, ele faz isso no meio da maior onda de imigração interna que o Brasil já tinha visto. Depois disso, a primeira esposa de Lula morre no 7º mês de gestação, na mesma época em que o Brasil detinha um dos maiores índices mundiais de morte no parto. O filme mostra que a história do Brasil vai moldando a história do Lula. Mas iria chegar o dia em que a história do Lula iria moldar a história do Brasil. Lula, o Filho do Brasil, é resultado da visão dos seus autores, mas também é resultado da visão proporcionada pelo seu momento histórico. O filme foi feito em 2009, no mesmo ano dessa cena. O Obama, aliás, estava bem interessado no filme, mesmo antes do lançamento. E em 2018, esse filme continua rendendo manchetes, mas elas são bem diferentes, porque em 2018, tudo é bem diferente, até o Lula. E até a representação do Lula é bem diferente. Em O Mecanismo, Lula é o presidente Higino. O presidente Higino aparece pouco, mas quando aparece é para assumir toda a responsabilidade pelo tal do mecanismo do título, inclusive falando frases que não tem nada a ver com Lula. O que eu sei é que a gente precisa estancar essa sangria. Eu confio em você. Pois é, estancar a sangria era um desejo declarado do Romero Jucá, que é um senador do PMDB. Acordo Nacional. Olha, não me acredito. Especialista em acordo nacional. Como é que está funcionando o acordo para a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista, para MP, para
PEC para a emenda constitucional que congelou o teto dos gastos públicos por 20 anos, educação, saúde. Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Conta pra gente, seu Jucá. Recuperando pro senhor. O senhor conseguiu estancar a Lava Jato, foi? Recentemente, assustado com os rumos da Operação Lava Jato, o Romero Jucá teve uma conversa gravada. São 9 minutos de spoilers sobre a vida pública do Brasil. Quase tudo que ele diz nesse diálogo com Sérgio Machado já se confirmou. Quando coloca a frase do Jucá na boca do personagem que representa o Lula, o mecanismo mostra que, na visão dos seus criadores, esses dois homens são iguais. E não são. Romero Jucá foi aliado do governo Figueiredo, do governo Sarney, do governo FHC e depois do governo Lula. Romero Jucá é como a corrupção. Ele sempre existiu dentro do governo. Dentro de qualquer governo. A trajetória do Lula é bem diferente. Não tem nem comparação. Jucá teve espaço na política desde sempre, porque ele pratica a política de sempre. A ligação dele com a rua, com a realidade brasileira, nem existe. Jucá não tem qualquer vínculo com as pessoas que ele deveria representar. E não dá para dizer a mesma coisa sobre o Lula. Tem uma geração inteira de operários que se viu representada por ele. E hoje tem uma geração inteira de universitários. Gente que não poderia estudar sem as políticas afirmativas do governo dele. Gente que se sente representada de fato por ele. Ou seja, ao contrário do Jucá, o Lula representa alguém e alguma coisa. Goste você ou não da coisa que ele representa. Mas para poder chegar à presidência e promover esses avanços e essa representação, o Lula abriu concessões a gente como Jucá. Ele fez isso para manter a tal da governabilidade. Lula não rompeu com as empreiteiras. Lula não rompeu com a elite política. E se ele não rompeu com nenhuma dessas duas coisas, é óbvio que ele não rompeu com a corrupção, que mantém essas duas coisas unidas. O que não dá para dizer é que Lula inventou a corrupção. Quem fez parte da sociedade brasileira acreditar nisso tinha uma estratégia política em mente. E a estratégia é responsabilizar o Lula primeiro e se safar depois. Até o Mecanismo, obra de alguém que não tem a menor simpatia pela trajetória do Lula. Até o Mecanismo, que não tem o menor pudor de responsabilizar o Lula por uma frase de alguém como Jucá. Até o Mecanismo sabe que a corrupção não tem ideologia. Não tem partido. Não tem ideologia. O Mecanismo tem o mesmo padrão dos fractais. Uma coisa infinita. Um modo de funcionamento que se autoalimenta e expele e cospe o que não faz parte. Só que é claro que essa cena que você acabou de ver não melhorou a opinião do Lula sobre essa série. Em Curitiba, poucos dias antes de ser preso, o Mecanismo foi tema de um discurso dele. Começaram outra mentira com essa tal da Netflix, que nós vamos protestar. Se for necessário protestar no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Porque eles estão fazendo uma peça, porque há mais de 6 meses atrás eu ouvia dizer: a Globo está fazendo um documentário através da Netflix e ela contratou a Netflix para não aparecer a cara da Globo. Então a Netflix fez um documentário em que coloca na minha boca coisas da boca de outros, tentando jogar o PT como um partido que é uma quadrilha que foi criado para roubar. Nós não temos que aceitar isso e eu não vou aceitar. Lula, o Filho do Brasil, foi feito num dos melhores momentos da trajetória desse líder político. Esse é um filme que celebra Lula. O Mecanismo foi feito num dos piores momentos da trajetória de Lula. Essa é uma série que despreza Lula. E mesmo assim, as duas obras têm uma coisa em comum. As duas obras refletem o momento histórico em que elas foram produzidas. E é justamente por isso que essas duas obras têm a mesma limitação. É que Lula não é só uma pessoa, ele é um fenômeno social. Você pode não gostar dele, tanto faz, mas você não pode deixar de reconhecer que a trajetória dele muda as trajetórias de centenas de milhões de pessoas, de gerações inteiras, de um país inteiro, que influencia um continente inteiro e por aí vai.
Para analisar algo assim, você precisa de uma coisa chamada distanciamento histórico. Ainda vai demorar décadas para a gente conseguir entender o Lula em toda a sua complexidade, em toda a sua importância e em todas as suas contradições.